Vamos lá então, pessoal, assim como prometido no outro vídeo, tá ok? Vamos aqui a um resumo nesse quadro aqui, ó, que ilustra bem, né, do meu livro aqui. Um livro bem velhinho, mas ilustra bem as características macroscópicas e microscópicas dos estados físicos, né? Então, como eu disse para vocês, macro, tá ok? Vem de grande, né? E micro vem de pequeno. Então, a gente consegue observar bem e medir as propriedades macroscópicas. As microscópicas, muitas das quais definem as macroscópicas, tá ok? Já é um pouquinho mais difícil de observar, mas é possível também você fazer medidas, tá legal? Então eu separei aqui, pessoal, os três estados físicos, ó, sólido, líquido e gasoso, tá ok? A gente pode imaginar aqui uma substância que nós temos facilidade, né? Que é a água, por exemplo. Nós conhecemos a água nos três estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. E a gente pode usar a água nos seus três estados físicos, né? Para explicar um pouco sobre essas propriedades. Então vamos começar aqui, ó, forma, tá legal? Então, o estado sólido ele tem forma própria. Então imagina o seguinte, ó, você está vendo aqui um copo de Becker, pessoal, um copo, né, de vidro transparente, tá ok? Pode ser um copo de Becker ou mesmo aí um copo de requeijão, né? Tanto faz, desde que seja de vidro que a gente possa observar. Se você pega e tira lá da forminha de gelo, lá no congelador, da sua geladeira, né? Um cubinho de gelo, pessoal, e colocar dentro, né, de um copo desse daqui, ó, geometria cilíndrica, né? O cubinho de gelo, pessoal, ele vai continuar com a sua forma cúbica. Ele não vai se adaptar às dimensões, à geometria do copo. Tá legal? Quando você pega a água líquida, por exemplo, você tira a água líquida e coloca num copo, pessoal, agora a água que está no estado líquido, ela já se adapta à forma do recipiente. Então, se você tiver um copo redondo, tá certo? Um cilíndrico, então a água vai ter o quê? A forma do recipiente. Agora, imagina que você tem um copo quadrado, uma caixa de vidro, um aquário, por exemplo, um aquário pequenininho, né? Desses que a gente cria peixes tipo da raça beta, né? Então, se você colocar a água dentro de um aquário quadradinho, pessoal, a água vai adquirir o quê? A forma do aquário quadradinho, tá bom? E o gasoso, a mesma coisa, pessoal, tá legal? Vai se adequar ao quê? A forma, a geometria do recipiente, até mais fácil que o líquido, tá legal? A segunda propriedade macroscópica, macroscópica tanto quanto a forma, é o volume, né? Então o volume, ele é constante, tá certo? Se você, por exemplo, tem lá, vamos supor aí, 100 mililitros de água, tá certo? E você coloca num copo redondo, vai continuar tendo o quê? 100 mililitros de água. Desculpa aqui, pessoal, eu falei errado. Eu falei primeiro do líquido, né? Independente, tanto no sólido quanto no líquido, o volume, pessoal, é constante. Tá certo? Então, se você tem lá água congelada, vamos supor que você tem 100 mililitros de água congelada e coloca num copo redondo, vai continuar o quê? Os 100 mililitros. Tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Se você tiver 100 mililitros de água que você acabou de tirar da torneira e colocar num recipiente, vai continuar sendo o quê? Vai continuar sendo 100 mililitros. Agora, interessante é o sólido, pessoal. Se você, por exemplo, tem 100 mililitros de gás e coloca num recipiente cuja capacidade é de 1 litro, pessoal, aquele gás vai passar a ter o quê? O volume de 1 litro. É interessante isso daqui. O pessoal não se dá conta dessa informação. Tá legal? Então, para o estado gasoso, o volume vai ser o quê? O volume do recipiente onde ele está acondicionado. De novo, se eu tiver 100 mililitros de um gás e colocar, aprisioná-lo dentro de um recipiente de 1 litro de capacidade, o gás passa a ter o quê? O volume, né, de 1 litro. Tudo bem, pessoal? Daqui a pouco eu venho com mais informação. Tá bom?